Criação e apresentação de slides, a nossa videoaula, conforme combinamos, ensinando vocês a criar uma boa e simples apresentação de slides. Então, nós vamos conversar um pouco agora. Eu vou utilizar a ferramenta do Google Slides, que é uma ferramenta online, gratuita, basta você ter o seu e-mail no Gmail, e eu vou fazer mais aulas aqui também, conforme nós já conversamos, sobre a parte de planilhas e a parte também de formatação de textos. Vamos falar de Google Planilhas, Google Documentos, e hoje começando de Google Slides, porque a gente tem trabalho para apresentar logo, e eu comentei com vocês que ia fazer então essa aula para vocês criarem uma boa apresentação. Começando então, vou até voltar aqui. Basta você estar logado com o seu Gmail no Google Slides. Estou aqui simplesmente logado, gratuito, simples. Você tem acesso a todas as ferramentas do Google dessa maneira, para uso pessoal, você vai usar elas de forma gratuita. E pesquisando aí Google Slides, você vai chegar aqui. Essas são as minhas apresentações. Uma das principais vantagens é essa conectividade. Você pode abrir na sua casa, depois vai abrir lá na nossa aula, depois você quer editar na casa do seu colega, fazendo trabalho em grupo, tá tudo salvo aqui. O que você tem que cuidar? Talvez você está acostumado a usar o PowerPoint, você vai salvando cópias do trabalho. Aqui é online e ele salva automático. Qualquer alteração que você vai fazendo, tem como depois até achar uma versão antiga, mas o que você vai mudando ele já vai salvando. Cuidado com isso aí. Vou criar uma apresentação nova aqui para começar realmente do zero, igual você vai ter aí na sua casa. Vou baixar a minha câmera para não ficar na frente do menu. Você começa assim, já está em branco. Já é uma apresentação boa. Você vai entender o porquê. Esse fundo branco com texto preto já está bom. O foco tem que ser no teu conteúdo. As imagens que você vai colocar, o texto e principalmente o que você vai falar. O slide é um acessório. Você é a parte principal. Tem gente que quer fazer um slide lindo, cheio de enfeite, cores e acaba não falando nada porque acha que o importante é a apresentação. Não é. O foco é você. Você está conduzindo o trabalho e usando o slide como auxiliar. No pior dos casos, inclusive, se der errado e não funcionar, você tem que conseguir apresentar igual. Mas por que eu falei que esse já é um slide bom? Para você não cair na besteira de pegar esses slides muito enfeitados. Você pode até achar bonito, mas não cabe para um trabalho técnico, igual o que a gente está conversando para fazer. Laranjado, chama atenção, esse aqui tem uma fonte diferente, mas não cabe para você fazer um trabalho igual que a gente tem. O que você pode... Esse aqui é terrível, então olha que horrível. O que eu vou te aconselhar? Foca, agora eu fiquei em cima de novo. Aqui, ó, esse último estilo que eu peguei até daria, ó, branco, texto alaranjado, às vezes vai falar algo, um risco, um perigo, algo aí da parte de segurança, até cabe. Mas o fundo branco e o texto escuro, um azul marinho, preto, esse alaranjado até ficou bom de ler, é o ideal. Ah, mas eu quero usar um slide mais elegante, quero usar um fundo escuro. Ok, mas saiba, por exemplo, que esse verde aqui embaixo praticamente não vai dar para enxergar se você estiver usando um data show para apresentar na aula. Esse aqui, ó, mesma coisa, a letra cinza no fundo preto não dá. Então foca no branco com a letra escura, ou se quiser um slide escuro, vai ter que escrever em branco, não tem como fugir disso. O risco de você não conseguir enxergar depois, por baixar a qualidade do data show ou a tela que a gente estiver utilizando, não vale o risco. Então vou utilizar aqui também um slide clarinho, um slide cinza, que você consegue escrever, ele já vem com essa pré-configuração e você consegue utilizar ele para fazer o seu slide. O que eu aconselho então? Peguei esse aqui, já está formatado, vou fechar os meus temas e você vai ter esse o padrão de slide. Aqui na esquerda, parecido com o PowerPoint, você tem a sua árvore de slides, ou aqui no Google, chamado de tira de filme. Quando você clica nesse slide número 1, você vai dar um Enter, apertar o Enter no teclado, ele já cria o segundo slide aqui, que já muda o layout. Aqui era um slide de título, aqui um slide de conteúdo. E essa vai ser a base da nossa apresentação. Como que eu mudo isso aqui? Você vai clicar e colocar o seu título aí, qual que é a sua norma de segurança que você está utilizando. Eu aqui vou colocar criação de slides. E está colocado a capa do meu slide e o ideal aqui embaixo colocar o seu nome.
No próximo slide, você vai começar a colocar conteúdo. E o que eu te digo? Ó, mais uma dica, já estamos na terceira dica. Falamos de que o importante é você apresentando, o slide é um acessório. Não usar slide muito colorido, cuidar com as cores. E a terceira dica, não coloque todo o seu trabalho dentro do slide. O trabalho é composto pelo que você está falando, se tiver um trabalho escrito também, mas não copia e cola o seu trabalho escrito aqui no slide, ele não cabe, não tem espaço para isso e não é essa a ideia. Tanto que o que eu quero que vocês façam, a minha dica para vocês, é escrever aqui em tópicos. Então eu vou colocar o meu primeiro slide como introdução. E aqui no conteúdo, você vai escrever em tópicos. Por exemplo, eu vou colocar a primeira coisa que eu vou falar, a formatação. A segunda, a apresentação. E a terceira, a conclusão. Isso aqui você vai selecionar e vai clicar aqui em cima, nessa lista com marcadores, padrão que a gente já utiliza também quando está fazendo o texto, e você vai utilizar assim para apresentar. Não vai colocar um parágrafo inteiro, tem gente que fala em 4 frases ou 24 palavras, a gente não vai pegar essa questão do número exato, mas colocar em tópicos é o ideal, não colocar um texto muito grande. E aqui do lado também é legal colocar uma imagem. Então pesquisei aqui Google Slides, vou simplesmente copiar essa imagem e vou colar ela aqui no slide. Diminuir ela um pouco para não ocupar todo o meu slide. Essa imagem, mais uma dica aí, ó, já estamos cheios de dica nessa aula. Essa imagem, no caso, ela está só enfeitando o meu slide. A imagem ela tem 2 objetivos. Ou ela mostra algo, fornece um conteúdo, ou ela está simplesmente enfeitando. Essa aqui está enfeitando, então ela não pode ser muito grande, mas é bom para o slide não ficar só com texto, que fica um slide muito cansativo. Essa minha letra ela está pequena, então eu vou clicar aqui, vou aumentar, ela está tamanho 23, eu vou colocar aqui 32, e o texto que está aqui dentro da minha caixa de texto, eu vou colocar ele num tamanho maior também, vou colocar 22, para ele não ficar tão grande para atrapalhar o começo aqui do meu título. Tenho o meu começo de slide, já tem um sentido, você vê como já fica um slide bonito, um slide elegante para apresentar, fácil de ler, e eu consigo continuar fazendo. O próximo slide, como que você vai colocar? Cliquei aqui no meu segundo slide e apertei o Enter, ele cria um slide novo, assim que a gente começou essa apresentação. Mas pode ver que ele perdeu a formatação. Tem como você formatar isso, mas vai ficar para uma próxima aula, que é um degrau a mais avançado. A dica que eu dou é você clicar aqui no slide 2, copiar e colar. Ctrl C, Ctrl V, copiei o slide, criou uma cópia aqui e você vai utilizar ele de base. Vou simplesmente mudar aqui e colocar formatação. E vou utilizar esse slide de base para criar o slide da formatação. Texto em tópicos. Cuidado com imagem. Pouco texto. Estou colocando conteúdo aqui só para a gente montar o slide. E aí criei uma cópia do slide, então já tenho 2 slides e aqui você vai colocando. Ah, quero fazer um terceiro slide, quero colocar só uma imagem. Aí você pode clicar aqui, criei um slide novo. Você vai clicar com o botão direito no slide e você tem aqui layouts. E você vai ter esse último slide, que é o slide em branco. E aí você consegue colocar a imagem do tamanho que quiser, sem nenhum texto. Se colocar 2 imagens, colocar um texto também, fica bom o slide. O importante é não estar cheio de texto e não ter um slide que não está servindo de nada na apresentação. Ou seja, apareceu um slide, você tem que falar sobre ele. Aí apareceu um slide aqui com texto, com imagem, o que for, ele faz parte da sua apresentação, não pode simplesmente aparecer e você não falar nada sobre ele. Beleza? Essa é a nossa primeira aula falando sobre criação de slides, vai servir muito aí para vocês fazerem o nosso trabalho. E eu vou fazer mais 2 aulas que a gente vai falando sobre formatação, umas dicas a mais sobre animação do slide e também postura na hora de você apresentar. A gente se vê na próxima aula.